Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que conduz, direcionando-nos para o caminho do bem, caminho seguido por Jesus. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira, procurando nos orientar. Todo mundo já sabe que no nosso atendimento estamos tendo um atendimento fraterno na quarta-feira. E nós temos a palestra, onde nosso palestrante é o nosso irmão Luiz. E temos o passe, que também conduz a nossa terapia espiritual, além da água, que também é frutificada. Nós temos aqui também, aos sábados às 15 horas, a evangelização de espíritos e orientação. Temos ao sábado também às 16 horas, estudo conhecendo a mediunidade. E temos o canal Sex Espiritual, que é a programação de segunda a sexta, às 7 horas, despertar com a irmã, são mensagens, para que todo mundo comece a pensar no dia, né? Porque cada vez que a gente lê uma mensagem, a gente tira um ensinamento para nós daquele dia. Segunda-feira também temos programa, às 9 horas, temos da atualidade. E temos sexta-feira, às 20 horas, o programa Te Ver Superar. E domingo, às 17 horas, Juventude e Espiritualidade. Agora nós vamos ter a mensagem do nosso irmão Herbert, que está disponibilizando seu tempo necessário. E a seguir, nós temos a mensagem pelo nosso irmão Gilda. Boa noite. Meu nome é Herbert e faço parte da evangelização de Eurídice Nascimento. O assunto de hoje é religião, do livro Abençoa Sempre, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vocês receberam mensagem assim? Religião. Uma religião não é um diálogo vazio, é uma diretriz para a vida prática. Não é uma introdução para o êxito divino. É um compromisso de trabalho no aperfeiçoamento da comunidade humana. Não é um sistema de mendicância. É criatividade do bem que se nos faça possível realizar. Não é crítica às atitudes da lei. É compreensão da necessidade do próximo para resolvê-lo sem autopropaganda. Não é trabalho mesclado de lamentações. É descanso da alma para obtenção de forças, a fim de que se faça melhor. Boa noite, meus queridos irmãos. Nesse momento, sinta-se à vontade para fechar os olhos, contemplando o nosso amado Mestre Jesus e agradecendo pelo dia de hoje. O Senhor que nos ilumine nosso irmão Luiz, que ele possa explanar bem o assunto, possamos também aprender com a mensagem que ele vai nos repassar. Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje. Que o Senhor esteja conosco, que a espiritualidade possa estar sempre nos acompanhando, hoje e sempre. Boa noite, pessoal. Boa noite. O tema que nós iremos refletir hoje é sobre ressurreição e reencarnação. Um assunto muito, digamos, polêmico. O termo ressurreição tem sido, através dos tempos, mal interpretado. No tempo de Jesus, os judeus tinham ideias imprecisas a respeito sobre o assunto. Segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Apenas a
as suas ideias não eram claras, porque tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o povo. Ou seja, no tempo de Jesus, naquela época, eles acreditavam na reencarnação, só que as ideias eram muito duvidosas, era falta de base, de conhecimento. E as que tinha, às vezes, muitas das vezes, eram assim, equivocadas, que chegava até a confundir na forma de interpretar. Acreditavam eles que um homem que está vivo podia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia acontecer, designado pelo nome de ressurreição. Ou seja, a ressurreição, eles acreditavam, o povo daquela época, que uma pessoa que está viva, ela podia voltar à vida de novo. Mas eles não tinham assim, uma noção como isso acontecia. Por quê? Porque as mensagens, as informações que eles tinham naquela época, ou eram equivocadas, ou eram mal interpretadas. Aí confunde a cabeça de qualquer um. Aí, quando não deixava a pessoa confusa, será que eu acredito nisso ou não? Deixava a pessoa, isso é mentira, não existe isso não. A pessoa ficava numa situação que não sabia em que acreditar. E até dificultava a própria compreensão. Por exemplo, no caso de Nicodemos, ele era mestre, doutor da lei, mas não tinha conhecimento. Mestre, como é que isso acontece? Aí ele começou a explicar. Para poder nascer de novo, ele precisa de nascer da água e do vinho. Ele estava explicando, ele deu duas explicações, não tinha conhecimento. Por que dessa perspectiva, digamos assim, né? Quando Jesus começou a explicar para ele que uma pessoa, para poder ver o reino de Deus, ele tem que nascer de novo, ele não compreendeu. Assim como ele, que era mestre, doutor da lei, lá daquele tempo, muitos outros não compreendiam como é que uma pessoa grande, adulta, vai entrar dentro do ventre da mãe dele de novo e nascer de novo. Não tem lógica isso. Porque o Nicodemos não entendeu, porque ele era doutor da lei. E as informações que ele tinha, um doutor da lei, ele sabe a Bíblia de capa a capa. Mas ele não sabia, aquela informação não tinha claro ali. Ele ficava pensando, como é que isso acontece? Como é que isso pode acontecer? Nascer de novo significa reencarnar, né? Ele não parou para pensar. Ou seja, nascer de novo para ele era da matéria, não era do espírito. Era isso que Jesus falou, tem que nascer da água e do espírito. A cada vida, quando uma pessoa desencarna, ela nasce em outra vida, em outro corpo, outra família, assim por diante. Que não tem nenhuma sintonia ou afinidade com a vida anterior. E ele não compreendia isso. Porque ressurreição é ressurgir, coisa que nós podemos colocar, vamos falar mais na frente, o caso de Lázaro e da filha de Jairo, certo? Mas por quê? Por que motivo? Por que circunstância? Aquele povo não conseguia entender, por vários motivos. E eu trouxe uma breve explicação para nós podermos entender aqui
um pouco alguns sinais, alguns obstáculos que impediam a compreensão desse assunto naquela época. São as crenças e os valores que nos apoiam ou bloqueiam o nosso potencial, pois é esse sistema que motiva ou desmotiva e dá permissão para o uso e o desenvolvimento das capacidades. São as ideias generalizadas sobre um tema, um assunto, que organizam a nossa percepção e definem o nosso comportamento sobre este ou aquele assunto. Elas possuem o valor de sobrevivência. Por este motivo, é difícil mudar uma crença, mesmo que seja limitante. Luiz, eu entendo um pouco do que é crença, mas você pode explicar um pouco mais? Posso. Crença é tudo aquilo que a gente acredita, em tudo que a gente crê. Se eu acredito que uma cadeira pode me livrar da morte, eu vou me apegar àquela cadeira. É um tipo de crença. Mas só que ela me limita. Me limita a quê, Luiz? A aprender. Me limita a saber distinguir uma coisa de outra. Então, são as crenças e os valores que nos apoiam ou nos bloqueiam. Então, me diga uma crença que pode nos apoiar. A mais global que eu posso dizer é quando eu acredito em Jesus, a minha confiança, a minha fé, ela se torna forte. Porque me dá um raio de esperança que tal coisa possa ou não acontecer. É uma crença construtiva que vai me moldar. Quando eu acredito que eu sou capaz de realizar tal tarefa, no trabalho, em casa, ou de realizar uma palestra, uma exposição de um tema aqui, ou em qualquer outro lugar, eu acredito que eu sou capaz. Eu estou falando para mim mesmo que eu sou capaz, que eu posso fazer aquilo. Mesmo que venha um e não, tu não é capaz. Não, eu sou capaz. Eu vou mostrar. E eu tenho que provar alguma coisa para ele? Não. Nós só podemos provar para nós. Porque se eu falo que eu sou capaz de fazer tal coisa, então eu sou consciente que eu tenho meios de realizar aquilo. Certo? Agora, uma crença limitante é aquela que nos bloqueia, que impede de você de acreditar em algo ou em alguma coisa, ou de realizar tal tarefa. Certo? Ou era uma das coisas que impediam o povo daquela época acreditar. A generalização é um dos filtros que todos nós temos. Todos nós. Por exemplo, pegando uma parte aqui da psicológica e emocional, para podermos entender, certo? Nós temos consciência de que existe o QI, o consciente intelectual, o que é o consciente emocional e o QS, o consciente espiritual, que poucos nesse caminho ainda se equivocam ou não acreditam. Pois bem, o nosso córtex frontal fica o nosso consciente, onde as informações entram. Tudo que a gente vive no nosso dia a dia, ele recebe informações. Ele tem capacidade de questionar, de separar o que é saudável e o que não é.
chegue para o nosso subconsciente, certo? Pô, e Luiz, por que você está falando de psicologia? Não é psicologia, é como a nossa mente funciona. A nossa compreensão sobre determinado algo funciona. Quando nós amanhecemos, que levantamos da cama, a maioria de nós vive no piloto automático e nem percebe. Obrigado. Nem percebe que está no piloto automático. Quando adormece de noite, acorda. O que é que faz? Escova o dente, banha, troca de roupa, vai para o trabalho, vai para a escola, faz o serviço lá. Quando dá horário, volta para casa de novo, aí retorna, vai para o reforço, vai para o trabalho. Quando chega de noite, mesma coisa, mesma rotina. E durante essa rotina, tem muitas informações. E o nosso consciente, nem sempre, principalmente quando nós não aprendemos a treinar ele deixa passar algumas informações despercebidas. E é muita informação. Durante o dia, é muita informação. É no trabalho, é na rua, é em casa, acontece uma coisa lá, acontece uma coisa aqui, e aí briga, e a menina chora, e o patrão se estressa, e a gente se estressa, e a gente fica aperreado. É muita informação que a gente absorve. E a gente não para um pouco para poder respirar e trabalhar. Não, mas Luiz, não tem o tempo. O tempo é relativo. Por que, Luiz? Porque quando eu me interesso para fazer algo, eu não arranjo tempo. Então, o tempo é relativo, presente, passado, futuro, mas se nós nos organizássemos para poder trabalhar aqui, nós poderemos compreender melhor. Luiz, o que tem a ver tudo isso com aquele povo daquela época e o assunto de hoje? O povo daquela época recebia muita informação. E como não tinha ideias, explicações claras, eram mais equivocadas ou transmitidas de um modo assim, difícil de entender, aí as pessoas ficavam, quer dizer que é isso? Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse ressurreição, reencarnação. Ressurreição era a reencarnação contrária, só que naquele tempo, o povo não entendia. É só isso? Se eu soubesse que era só isso, eu pegava o evangelho e lia. Tem todo um processo. Não é só o tema, ressurreição e encarnação. A palavra-chave é nascer de novo. Nascer de novo. Por quê? Porque quem é que entende as coisas? Quem é que absorve as informações? Não somos nós. Então, nós é que temos que nos trabalhar. E o povo daquele tempo vivia uma época diferente, com poucas informações, não quanto nós temos hoje, no caso da internet. E mesmo hoje, são tantas informações que você não dá conta de absorver tudo. Você não sabe o que é fake e o que não é. Tem que pesquisar. Apareceu uma mensagem no seu celular, fulano, não sei o que, aconteceu um acidente bem ali. Aí você, eu vou compartilhar. Compartilhar pode ser um vírus, né, que você compartilha, estraga. Naquele tempo era do mesmo jeito, só que de uma forma diferente. A ressurreição, ela está... Kardec ensina que ela está mais para no caso de Lázaro, que acontecia que ele, assim como ele e a filha de Jairo, que era um doutor da lei também, passava por acontecia, naquela época era muito comum, uma paralisia, comum, paralisia de transtorno. O que é isso, Luiz? Resumidamente, mais claro, é a catalepsia. A criatura ficava num estado catatônico, os músculos todo rígido, duro, a
respiração diminuía mais, ficava menos ofegante, parecia que a pessoa estava morta. E naquele tempo, o povo parou de respirar, morreu, foi enterrado. A ciência também era pouco desenvolvida. E ressurreição, até a ciência fala que depois que o espírito se desconecta do corpo, o corpo imediatamente já começa a ter composição. Mau cheiro, vai em tudo, então tem que enterrar. Então, ressurreição é no caso de Lázaro, que não estava morto, apenas paralisado fisicamente, por causa daquela digamos, na época era considerada uma doença, né? Mas na verdade era uma condição transitória, como uma paralisia. E tinha como, por exemplo, para a gente entender mais, no caso dos profetas, eu trouxe aqui um trecho pequeno de Isaías para poder refletir com vocês. Veja bem, nos ensinamentos de Isaías, ele fala assim para as pessoas: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. E eu tinha uma família que tinha acabado de perder o filho. Uma senhora perdeu o marido e perdeu o filho. Aí estava indo, Isaías chegando para ela e falava isso aqui. A falta de conhecimento naquela época, a falta de compreensão, o que ela ia acreditar? Meu filho vai levantar de novo. Que bom, graças a Deus. Meu filho vai ressurgir. Não, o corpo já estava morto. Não seria melhor Isaías dizer: ele ainda vive? Não seria melhor? Porque, veja bem, aqueles, entre aquela sua família, do vosso povo, a quem a morte pegou, morreu, foi dado, viverão de novo. Essa parte, viverão de novo, ele fala como a pessoa fosse levantar de novo o caixão. Então, seria mais fácil ele falar: aí ele ainda vive, o corpo morreu, mas ele ainda está vivo. Até as mensagens dos profetas eram, digamos, técnicas demais. Aí tinha aqueles que entendiam. Ah, tá, entendi. Aí ele ficava assim: ele está certo. Mas tinha aquele que não entendia nada. Tinha aqueles que não entendiam nada. Então, era só a forma de comunicação para poder a pessoa compreender. Não há, pois, dúvida de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Mesmo eles batizando a reencarnação naquele tempo como ressurreição, fazia parte deles, dos dogmas deles, dos rituais deles, dos judeus. Eles acreditavam. Não interessava se era ressurreição, reencarnação, eles acreditavam. Só que eles não compreendiam.